Vamos dizer assim, estou um pouquinho nervosa, mas eu creio que o Senhor é quem fala, né? Eu queria que vocês abrissem em Mateus 7, 24 até o 27. 7, versículo 24. A irmã falou um pouquinho sobre obediência e eu vou falar também. Vamos ficar de pé? Mateus 7, versículo 24 a 27. Amém? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, não as obedece, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Podem se assentar? E eu queria falar um pouquinho assim sobre a questão da prática, né, da palavra. Prática nada mais é do que você executar algo que você sabe que tem que fazer. Muitas vezes a gente nem sabe, mas como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Então, às vezes você aprendeu algo, alguém te ensinou, e você começa a fazer aquilo, a primeira vez não sai muito bem, a segunda vez não sai muito bem, e assim vai indo. Logo, logo você vê, você está com um expert naquilo, né? E a questão da prática, né, fala aqui, né, que é como um homem prudente. O homem prudente é aquele que ele pensa, ele avalia, ele vai buscar informações, ele segue com pessoas que ele sabe que entendem daquilo, né? E aqui a gente vê sobre a questão de praticar a obediência na palavra. E por mais que a prática leve à perfeição, quanto mais você se dedica a aprender sobre algo, melhor ainda você vai fazer, né? E aqui, quem quiser abrir, fica à vontade. Em Tiago 1, do 22 ao 25, fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, assim, aqueles que ouvem a palavra e não praticam, está enganando a si mesmo. Não está enganando o pastor, não está enganando a Deus, não está enganando a família. Porque o que acontece, né? Aqui a gente vê que o homem ele construiu a sua casa sobre a rocha. E eu acredito aqui que todos já tiveram a oportunidade de ver uma construção, né? A construção ela tem 3 etapas. Ela tem a fundação, a construção de fato, a edificação e o acabamento. E quando a gente vê, fala assim, tal obra está na planta. Ele fala, já está construindo, já começaram as obras dessa construção. Aí você chega lá e fala, mas não tem nada aqui. Não estou vendo nada. Falaram que começou já tem 1 mês e não tem nada aqui. Porque a parte da fundação é a parte que a gente não vê. É a parte mais demorada, a parte mais importante. Tem que ser feito um estudo do solo, verificar se ali tem condições de erguer, verificar se ali tem problema de infiltração, uma série de coisas aí que os engenheiros, arquitetos, sabem definir melhor aonde que dá para construir, se dá e se não dá. E aí eles encontram o terreno bom, a rocha, né? E ali na rocha, muitas vezes a gente... É óbvio que a gente até já viu, né, alguns casos muito antigamente de lugares que foram... de edificações que foram construídos em terrenos ruins e elas caíram, né? Erro de arquiteto, erro de engenheiro, erro de pessoas especialistas. E aí a gente pode olhar muitas vezes, vamos imaginar, né, que está sendo feita uma construção na rocha e uma construção na areia. Aí você vê a casa que está sendo construída na areia, está lá, de vento em popa, crescendo, crescendo, a casa está ficando linda, bonita. E você olha para o terreno da rocha, nossa, não fizeram nada ainda. Que demora, só fizeram uns furinhos aqui no chão.
E a casa da areia está subindo. Na sua aparência está ficando linda. E você olha depois que terminou a construção das duas, e está lá as duas casas lindas, talvez a casa da areia mais linda ainda, com a sua aparência bela, fala, nossa, que casão, hein? Caramba, o cara construiu um casão. Ok, mas vamos ver o que vai no decorrer do tempo, né, acontecer. E aquele que edifica sobre a rocha, leva tempo, leva profundidade. Como eu disse, a primeira parte da fundação, a gente sabe que na palavra de Deus fala que Jesus é a rocha, né? Então eu vejo assim que como nós, como criação de Deus, Deus nos fez espírito, alma e corpo. E eu vejo assim que a fundação, que é na rocha, é o nosso espírito quando aceita Jesus como nosso Senhor. É o espírito que a gente tem o nosso fundamento em Jesus. É espiritual crer em Jesus. É espiritual receber o seu senhorio. É ter o nosso espírito vivificado em Jesus. A Bíblia fala que Moisés, quando ele pediu para ver a glória de Deus, e Deus virou para ele e falou assim, então eu vou te esconder na fenda de uma rocha, e eu vou passar de costas, porque nenhum homem pode ver a minha face. E você vai sentir a minha glória. Então eu vou te colocar na fenda da rocha. Aquele ato tipificou Jesus. A Bíblia fala que nós estamos escondidos em Jesus. Nós estamos guardados em Jesus. Através de quando nós recebemos o senhorio de Jesus, nós estamos guardados na rocha que foi ferida por amor de nós. Assim como no deserto, Deus também, Moisés, né, toca na rocha e ela vai surgir água. Então Jesus é essa rocha ferida. É o terreno apropriado para nós edificarmos a nossa fundação. É o terreno certo para nós fincarmos os nossos alicerces. É onde a gente tem que dedicar a nossa vida espiritual, de conhecimento, de relacionamento com Deus, para que essa edificação seja feita de forma sólida, de forma consistente, de forma que ela aguente. Que a gente sabe que quanto mais fundos são os alicerces, maior a construção. Então dedique-se em ter a sua fundação bem alicerçada, a sua fundação profunda em conhecimento com Deus. E aqui continuando em Tiago, no capítulo 1, 22 a 25, fala assim, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esqueceu da sua aparência. Parece um pouco incoerente isso, né? A gente se olha lá no espelho, se arruma, sai e aí a gente não lembra mais da nossa cara. Mas se você reparar, quando você olha uma foto sua, você está acostumado a ver sua face no espelho, você está acostumado a ver sua face numa foto, você se vê na foto. Mas quando você vê, por exemplo, uma gravação sua, você fala, nossa, olha que estranho esse ângulo, olha como eu sou. E muitas vezes a gente se esquece mesmo da nossa aparência. E aqui está falando que aquele que não põe em prática é como essa pessoa que olha no espelho e depois não se lembra mais. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então a gente vê aqui, né, como lá fala também em Salmos 1, que o homem que é plantado junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra de Deus lá fala que ele medita na lei do Senhor, no fundamento, no alicerce, né? Medita de dia e de noite, e aí ela será como árvore frutífera, e tudo quanto fizer prosperará. E aqui fala, e será feliz em tudo o que fizer. Então a obediência, ela traz felicidade. Aqui fala, né, a lei que traz a perfeita liberdade. Então, ela traz liberdade, ela traz os frutos, ela traz tudo aquilo que nós precisamos para glorificar o nome do Senhor. E para que a nossa vida seja firmada em Deus. Para que a nossa vida cresça, para que a nossa edificação cresça. Não para aparecer, mas que a glória seja de Deus. Né? E a questão aqui, né, sobre ser prudente, né? Lucas 14, 28. Quem quiser abrir, fica à vontade. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Então, a gente volta, né, na questão da construção, que aqui está falando. Então, você vai construir. Como homem prudente, o que, que ele faz? Ele avalia todas as coisas. Ele já aceitou Jesus, ele já está baseando o seu relacionamento na rocha, ele já está escondido em Jesus, e aí ele começa a avaliar tudo o que ele precisa fazer para crescer. Ele começa a avaliar quais são os recursos que ele precisa para edificar a sua torre. Né? O que, que ele precisa? E na palavra de Deus, ela tem todo o recurso necessário para que a gente cresça, para que a nossa vida esteja fundamentada na rocha. E fala, né, sobre que vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Então, como eu tinha falado, às vezes a gente está olhando lá a casa, nossa, a casa está linda e a fundação está funda e ninguém vê nada e a casa não está construindo. Nossa, mas está demorando essa casa. Então, o relacionamento com Deus, ele é diário, ele é lento. Não é que ele é lento, mas ele requer dedicação. Antes que você construa uma torre, antes que você fale, nossa, eu quero servir a Deus no meu ministério. Eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, eu quero que Deus me envie. Amém. Mas aonde está fundamentado a nossa relação com Deus? Aonde está fundamentado os nossos alicerces? O nosso espírito já foi regenerado em Cristo? Então, isso é muito importante, né? Aí aqui fala sobre o homem insensato. Provérbios 12:15. O homem insensato é aquele que construiu sobre a areia, né? O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Aí é muito engraçado que a gente ouve muitas pessoas falarem assim, é muito comum esse ditado. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Como se receber conselhos fosse uma coisa ruim. Como se você tomar conselhos fosse uma coisa ruim. Só que a palavra de Deus, ela fala o contrário. A palavra de Deus fala que os sábios, eles buscam conselhos. Né? Tem até um versículo aqui que eu queria ler, que eu não tinha anotado aqui. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou há sabedoria, em outra versão fala. Então, a Bíblia relata que vários reis, quando eles iam tomar algumas decisões, eles chamavam os sábios, eles chamavam os seus ministros. A gente vê que qualquer pessoa para governar, ela não governa sozinha. Ela precisa de pessoas ao seu redor para tomar conselho. Porque aquela pessoa, muitas vezes, ela não é conhecedora de todas as áreas. Ela precisa de pessoas que sejam entendidas de outras áreas para poder dar conselho, para trazer uma orientação. Olha, aqui é melhor fazer assim. Olha, aqui, esse alicerce aqui não está muito bom. Esse material aqui que você está querendo usar, ele não é de boa qualidade. Talvez seja melhor você investir um pouquinho mais. Então, ao contrário do que o mundo fala, né, de não tomar conselhos, como se fosse uma coisa ruim. Você tem que quebrar sua cara, siga o seu caminho, faz aquilo que está no seu coração, faz aquilo que você acha melhor. Não segue o conselho de ninguém, não. A gente vê aí, né, a geração cada vez mais, os filhos que não ouvem os pais, as pessoas que não ouvem os mais velhos. E aí, quando a gente cresce, a gente vê o quão tolo a gente foi de não ter ouvido pai, mãe, a avó. Fala, eles são antigos, eles não sabem, a geração agora é outra. E é tanta sabedoria escondida nos conselhos dos mais velhos, daqueles que têm conhecimento, que já passaram por várias fases da vida. E aí, quando a gente cresce, a nossa vida, a gente vai ficando mais velho, começa, né, a ter as nossas experiências, fala, bem que eu tinha ouvido minha mãe. Né? Tem até um meme aí que surge aí, se eu tivesse ouvido o que minha mãe falou, tá, mas o que sua mãe falou? Não sei, eu não ouvi. Então, você não ouviu, né? Tapou o ouvido, ignorou muitas vezes o que uma pessoa veio te instruir. E a Bíblia fala que é muito importante a gente ouvir os conselhos. Espera só um minutinho. Aí eu queria ler com vocês, aqui que fala em 1 Pedro 2, de 4 a 8. Esse eu quero que vocês abram, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Amém?
À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para que o que também foram destinados. Então aqui a gente fala, né, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, como a gente viu, né, a rocha, a pedra, Jesus Cristo, que foi rejeitada pelos homens. A Bíblia fala: eu vim para os meus e os meus rejeitaram. As pessoas rejeitaram Jesus, não receberam ele como Senhor, mas ela é pedra preciosa para Deus. E aí ele fala para nós também: vocês também são como pedras vivas, edificados uma casa espiritual. Em outra versão fala que nós somos edificados casa espiritual. Então essa casa construída ou na rocha ou na areia, não é uma casa de terceiros, não é a casa de alguém, não é a casa para alguém habitar, é a nossa casa, é a nossa vida, é aquilo que nós estamos construindo. Então nós aqui fala, né, somos edificados casa espiritual para sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus, através de Jesus, escondidos em Jesus. E tem um texto, né, de Salmo 31, versículo 3, que fala: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Então, quando a nossa dedicação, o nosso alicerce, tudo aquilo que a gente se dedica em Jesus, e aqui eu não quero nem falar de se dedicar à obra de Deus, porque muitas pessoas às vezes se dedicam à obra de Deus, mas a sua casa mesmo não está firmada na rocha. Ou até está firmada na rocha, mas foi construída com objetos de má qualidade. E a pessoa não se aplica a crescer. Eu quero falar da nossa vida, do nosso caráter. Como eu tinha dito, né? São 3 etapas: a fundação, o espírito. A segunda etapa, a edificação, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso caráter, né? E a terceira parte, a nossa carne, o nosso corpo, né, sendo construído aí no acabamento dessa casa. Então, nessa construção, é muito importante a gente entender as coisas que precisam ser feitas. Os materiais de qualidade. Às vezes é uma parede que ficou torta, derrubar, fazer de novo, também leva tempo. Então, é a edificação da nossa casa, de poder construir em nós uma habitação forte, uma habitação onde o Espírito Santo vai morar. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Depois eu vou ler esse texto. Então, que tipo de morada nós estamos fazendo para o Senhor? Com que tipo de qualidade? Com que tipo de dedicação? Com quanto tempo dispondo da nossa vida a gente está edificando essa casa? Em Salmos 71, 3, né, fala assim: sê tu minha habitação forte, a qual eu possa recorrer continuamente. E deste um mandamento que me salva, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Então, por mais que muitas vezes a nossa construção ela não foi muito legal, teve algum problema, nossa, isso daqui não está legal, vai me trazer problema depois. Vai me trazer problema nesse encanamento depois. Derruba. Derruba, vai dar trabalho, você vai gastar um pouco mais de dinheiro, você vai ter que pôr um pouco mais de investimento, buscar mais conselhos com pessoas que entendem. Derruba, mas faz de novo. Volta, né, aqui falar na habitação forte, na rocha forte. Volta em Jesus, reconstrói em Jesus, tenha o seu tempo de dedicação com Jesus, buscando o Espírito Santo. E aqui no texto esse eu quero que vocês abram também. 1 Coríntios.
3, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 16. Amém? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então aqui, fala sobre a construção dessa edificação, Como eu estava falando sobre o material que a gente está edificando, E aqui ele fala, aqueles que constroem a sua casa com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, às vezes, a gente quer construir de madeira para ser mais rápido, mais barato, mais fácil. Vamos colocar aqui, vamos colocar um aglomeradinho aqui para ver se resolve. Pensa bem, já está construído na areia, ainda vai usar madeira, feno e palha. Impossível subsistir. E aqui fala sobre o ouro, a prata e as pedras preciosas. A gente vê referências na palavra de Deus que fala que o ouro, ele é a santidade, Então, ter a nossa vida em santidade, a santidade, ela é um ato contínuo. Ela é um ato de transformação do nosso caráter, do nosso modo de ver as coisas, da transformação da nossa vida. Então, é necessário que a gente tenha cada vez mais o nosso fundamento, que já está posto. Aqui fala, Ninguém pode colocar outro alicerce. Se você construiu na areia, já era. Você tem que construir de novo. Não adianta você tentar reforçar na areia, porque não vai dar certo. Agora, se você tem o seu alicerce que já está posto, então, se muitas vezes você está com o seu alicerce firmado em Jesus, você está ali edificado em Jesus, você crê que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, você sabe que Ele é a rocha, você sabe que é onde você sempre voltar que você vai ter segurança. Só que os seus materiais não são muito bons. Você não construiu com materiais muito bons, E a Bíblia fala também que a prata, ela representa a justiça de Deus. E a Bíblia fala que a nossa justiça, ela é como trapos de imundícia. A nossa justiça é uma justiça muito superficial. Deus, Ele é justo e Ele aplica a justiça dEle em nós através de Jesus. Então, descansar em Deus, às vezes quando a gente sofre alguma injustiça, às vezes quando você sofre alguma coisa e fala, meu Deus, mas por que isso? Eu não mereço isso, como coisa que a gente mereça alguma coisa, Mas aí a gente fica, mas por que eu estou passando com isso? Jesus é a nossa justiça. Então, construa a sua casa com a prata, a justiça de Jesus. E as pedras preciosas, a gente vê que são os dons do Espírito, Muitas pessoas que têm visões, elas veem isso. Anjos entregando pedras preciosas para as pessoas. E a gente tem entendimento de que isso sejam os dons do Espírito. Então, quando você está com o seu material apropriado, você já imaginou colocar um diamante numa parede de madeira? Não dá, não tem condição. Acho que nem dá para incrustar na madeira. É feito o quê? Em ouro, é feito em prata. Uma joia, ela é feita com ouro, com prata. Então, as pedras preciosas, os dons do Espírito, eles virão. A Bíblia fala, se alguém quer receber essas coisas, é para pedir com fé, que Deus dá. Deus dá os dons. Mas tenha cuidado de construir a sua casa com materiais de qualidade, com aquilo que realmente vai trazer transformação, não só na nossa vida pessoal, mas por onde nós estivermos. É na nossa família, é no nosso trabalho, é na rua, é na igreja. Amém? E fala que a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Aqui, se vocês repararem, a palavra dia está com a letra maiúscula. Esse dia, quando ele refere-se ao dia do Senhor,
que é o dia do julgamento. A Bíblia fala, né, o grande e terrível dia do Senhor, que se mostrará as nossas obras. As nossas obras serão trazidas, nós seremos julgados pelos nossos atos, a Bíblia fala. E ela será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, ninguém vai escapar disso. Seja sua casa construída na rocha ou na areia, você construindo com ouro, prata, pedras preciosas, ou construindo com madeira, feno e palha. Ninguém vai escapar do fogo. Ninguém vai escapar do dia do Senhor. Ninguém vai escapar das tempestades, das ondas, dos ventos. Ninguém vai escapar. Como diz a palavra de Deus, que o sol vem para justos e injustos, as provações também têm. Vem para todos nós. Nós estamos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Então nós estamos sujeitos a passar por dificuldade. Mas a diferença é que nós somos edificados casa espiritual, a habitação do Espírito Santo. Então, é isso que vai fazer a diferença na hora de passar as tribulações, de passar as dificuldades. Não fique pensando que porque você tem Jesus e a sua casa está na rocha, que você não vai passar pelos problemas, pelas dificuldades. Nós temos visto aí, o Covid tem vindo para todo mundo. Não tem classe social, não tem rico, não tem pobre, não tem inteligente, não tem feio, não tem bonito, não tem raça, não tem credo, não tem. Todos nós estamos sujeitos. Não só isso, mas todos nós estamos sujeitos a padecer por doenças, a padecer por problemas, a passar por dificuldades. Todos nós. Então, o que vai fazer a diferença, o que vai mostrar na hora do fogo, o material, é com aquilo que nós estamos construindo a nossa casa. E aqui fala, né? Se alguém que construiu se queimar, ou seja, a sua casa não foi edificada com material de qualidade, ela vai se queimar, sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Sabe quando uma casa está pegando fogo e alguém consegue fugir ali, ó, rastejando por debaixo da fumaça? É isso que vai acontecer. A salvação, ela é gratuita. Gratuita não, né? A salvação foi paga por Jesus. Ela é favor imerecido para nós. Jesus pagou pela nossa redenção. Então, a salvação é você crer em Jesus e você é salvo. Mas de que maneira você quer ser salvo? De que maneira você quer chegar nos céus? Você quer receber galardões? Você quer ser a noiva de Cristo? Aquela que vai se assentar nas regiões celestiais e governar com Cristo? Ou muitas vezes alguém fala assim, nossa, se eu entrar no céu, com a maçaneta batendo nas minhas costas, tá bom. Misericórdia, gente. Não dá, não. E aí vai, e tudo que sofre aqui, a pessoa esmorece. A pessoa está cada vez mais desanimada. E você vê nesses últimos tempos as pessoas com medo, desanimadas. Eu tenho visto as pessoas com muito medo. E a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Em nome de Jesus, lança fora todo medo. Né? Acho que todo mundo aqui sabe, praticamente a célula toda de Cotia pegou Covid. E só eu que escapei, e o Marcos e a Ivani. E a gente teve a célula online, né? E alguns ficaram um pouco mais ruins, outros ficaram melhores. Mas a gente percebeu assim que muitas pessoas ficaram com a sua mente abalada, com o seu espírito abalado. E se você pensar assim, às vezes você vê uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que passou por uma provação difícil e ela não fica tão abalada quanto porque pegou essa doença. Mas por quê? Isso já é algo preparado por Satanás. Ele quer amedrontar, ele quer trazer medo, ele quer trazer como se isso fosse a pior das coisas. E não é, vai vir coisa pior, gente. A gente conversava na célula que a gente tem que estar com a nossa mente preparada. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo que não se abala. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Né? Como tem o texto lá que fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A gente tem visto pessoas confiando nos médicos, confiando na vacina, confiando em tantas coisas. Ai, obrigado, que esperança, nossa, glória a Deus, tomei a vacina. Amém, glória a Deus, mas gente, aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa esperança?
Ou a gente crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Não importa se você ficar ruim, não importa se você morrer. A Bíblia fala que Paulo falou, a morte para mim é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Onde está fundamentada a nossa vida? Então as pessoas têm ficado muito abaladas, a gente tem que colocar a nossa mente em Cristo. Porque tempos difíceis virão, ainda mais difíceis. O cumprimento da palavra vai ser feito, a gente quer ou não, a gente creia ou não, a gente esteja na rocha ou na areia, a palavra vai se cumprir. E Jesus falou, virão tempos difíceis, virão guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fomes, desolação, nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pais. Gente, é o cumprimento da palavra. Então a gente não pode ficar amedrontado, a gente não pode ficar absorto com as notícias ruins que vêm, porque a palavra de Deus está se cumprindo e glória a Deus por isso. A nossa redenção está breve. Jesus está voltando. Nós temos que estar com os nossos pés firmados na rocha, com a nossa construção que não se abale, com a nossa construção que não queime pelo fogo. Em nome de Jesus. E aqui, eu vou ler o versículo preferido do pastor Mário. Mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí a gente tem a nossa casa na fundação, nós fizemos a nossa fundação na rocha, nós fizemos a nossa construção com materiais de qualidade, com a transformação do nosso caráter, com a mente de Cristo, com a nossa alma regenerada, com as nossas emoções fincadas na palavra, com os nossos sentimentos voltados em Jesus. A Bíblia fala para nós levarmos cativo a nossa mente a Jesus Cristo, para nós pensarmos nas coisas do alto. Então, depois de toda essa etapa, vem o acabamento. Né? O acabamento é a parte, tipo assim, da decoração, né? As mulheres gostam da decoração. É a almofada, é a roupa de cama, é uma torneira bonita que você quer pôr, e tudo isso. E esse acabamento, ele não é, vamos dizer assim, não precisa ser duradouro, né? As mulheres, de tempos em tempos, elas querem mudar a decoração da casa. Ah, não estou gostando mais dessa parede verde, vou pintar de azul. Ah, não estou gostando mais da cor desse sofá, vou comprar um novo. Ah, não tenho como comprar um novo. Ah, então vou colocar uma manta diferente. Ah, vou trocar o tapete. Ah, eu vou melhorar e colocar mais itens aqui, vou colocar uns quadros na parede. E aquilo pode ser renovado de tempos em tempos. Significa que o conhecimento de Deus, ele é renovado de tempos em tempos. A palavra de Deus se renova sobre nós. O entendimento da palavra de Deus se renova sobre nós. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele fala assim, que a revelação da Bíblia, ela é progressiva. Já tinha aqui. É uma revelação progressiva. A gente vê assim que há 10, 15, 20 anos atrás, a gente lia Apocalipse, parecia uma coisa de louco, né? Parecia um filme. Você olhando assim, meu Deus do céu, mas o que está falando aqui? Hoje a gente lê e a gente já tem entendimento de muitas coisas. Além de tudo que está se cumprindo, o Espírito Santo vem trazendo revelações novas. Quando Daniel recebeu a revelação do final dos tempos, que fala sobre as 70 semanas e sobre a última semana, e que ele fala sobre... que ali o anjo ele traz a revelação para ele das coisas que haveriam de acontecer no final dos tempos. E Daniel vira para o anjo e fala assim, mas eu não estou entendendo o que quer dizer isso. E o anjo fala para ele, mas não é para você entender. Você escreve e vela, porque isso será revelado lá na frente. E esse é o momento que nós estamos vivendo. A palavra de Deus tem sido revelada a nós, que é a decoração. Que talvez há 20, 30 anos atrás, Deus trouxe outra decoração para a nossa casa. Deus trouxe inspiração de novas coisas para a nossa casa. E hoje Deus tem trazido novas revelações de tudo que está por vir. Né? E a decoração não ficou boa? Troca. Vai lá na construção, vai lá na rocha, busque em Jesus. Senhor, como o Senhor quer que eu adorne a minha casa? Com as pedras preciosas, com os dons que o Senhor me deu. Me ensina a adornar a tua casa. Qual que é a decoração que não está legal? Qual que é, talvez, a parede que não está muito legal? E aqui, né, fala nesse versículo que eu li, né, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
A gente nunca vai estar com a nossa casa perfeita, né? Nunca vai ser aquela casa de revista que a gente olha. Porque casa mora, gente. Vai ter poeira para limpar, vai ter pó para tirar, vai ter louça para lavar. Glória a Deus por isso, porque teve comida. Vai ter o banheiro para lavar. Por quê? Porque tem, muitas vezes, vai sujando. A sujeira quer entrar. E é papel nosso limpar. É cada dia mais, vai brilhando até ser dia perfeito. E esse dia perfeito vai ser na nossa redenção, quando a nossa casa vai estar completa, adornada. A Bíblia fala que a igreja, como noiva, vai ser preparada, vai estar ataviada, ornada para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Esse é o dia perfeito. Então, muitas vezes, a gente está com... Talvez agora você parou, pensou, fala, caramba, eu não construí a minha casa com bons materiais. A minha vida não está boa. A minha família não está boa. O meu relacionamento com o meu cônjuge não está bom. O meu relacionamento com os meus filhos não está bom. Meu relacionamento no emprego não está bom. Eu não estou dando o testemunho que eu deveria dar. Eu não estou tendo a transformação na minha mente como a mente de Jesus Cristo. Dá tempo de derrubar tudo e construir de novo. Nós ainda temos tempo de derrubar a casa que foi feita aí de má qualidade e construir de novo. Senta, busca conselhos, busca ajuda e constrói com materiais de qualidade. Aí você para e pensa, caramba, mas nem na rocha eu estou firmada direito. Eu sinto tanto medo das coisas, eu não tenho a minha segurança em Jesus, a minha casa acho que está firmada na areia. Derruba tudo, começa de novo. Não dá para arrumar um alicerce em outro terreno que não seja na rocha. Não dá para firmar um alicerce na areia. Precisa ser construído do zero. Ainda dá tempo de construir do zero. Ainda dá tempo de se voltar a Jesus. Ainda dá tempo de se voltar na rocha. Ainda dá tempo de ser inserido na fenda da rocha. De estar escondido em Cristo. Buscando sabedoria. Buscando construir a nossa casa com materiais de excelência. Então, porque o dia do fogo, a chuva, os ventos, os rios, eles virão. É inevitável. É inevitável. Precisamos estar alicerçados em Cristo. Confiando no Senhor com a nossa esperança nele. A nossa esperança nele. Porque as coisas vão acontecer. Isso não é ser profeta do caos. Isso é a palavra de Deus que diz. Eu não estou falando nada além daquilo que está escrito, daquilo que o próprio Jesus falou. Então, se nós estivermos firmados na rocha, construindo a nossa casa com qualidade, né, com a nossa decoração intacta, porque assim, se você não tiver uma casa com qualidade, o que acontece? Vem a enchente, se ela não tiver, vem a enchente, a casa pode até ficar em pé, porque ela foi construída, mas a decoração vai tudo embora. A decoração vai tudo embora. Você perde seus móveis, perde seus utensílios. Por quê? Porque a chuva vem com tudo. Então, cada vez mais qualidade, firmados na rocha, com materiais de qualidade, recebendo a presença de Deus, recebendo os dons de Deus, construindo a nossa casa em santidade, em justiça, para que o Espírito Santo seja morada em nós. Né? E é algo até assim, né? O quanto que a gente tem cuidado do nosso corpo, né? Agora falando como carne mesmo, nosso corpo. Na alimentação, no exercício físico, na suplementação, né? Eu provei isso por mim mesma. Eu tenho, assim, tomado bastante vitamina, né? E eu não peguei o Covid. O Emerson pegou e eu não peguei, entendeu? E graças a Deus ele também está tomando as vitaminas e também teve sintomas bem leves. Então, isso faz diferença. Isso faz diferença. É o cuidado com o nosso corpo, né? Então, Jesus vai buscar uma noiva completa. Uma noiva que está com tudo em dia, né? A sua parte espiritual, firmada em Jesus, a sua construção, o seu caráter, as suas atitudes, vivendo a sua vida em retidão, em santidade, tendo as emoções alinhadas ao Espírito Santo e o nosso corpo. Talvez você tenha algum vício que não é bom. Talvez você tenha alguma coisa que não faz bem para o corpo. Isso também é pecado. Isso é polêmico, né, gente? Eu sei que é. Porque muitas vezes a gente fala assim, crente não bebe, mas come. Só que a Bíblia fala dos glutões também.
A Bíblia fala que os beberrões e os glutões não herdarão o reino dos céus. Então, às vezes a gente não bebe, mas come demais. Come o que não deve. Então, é parar para pensar e analisar aquilo que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Né? Então, essa é a palavra que eu queria trazer e deixar como principal mensagem. O mais importante é a rocha. E depois que você fez o alicerce, não pode pôr outro. Quando você põe Jesus como seu alicerce, nada mais te demove dali. Não é uma religião, não é um pensamento, não é pessoas que têm entendimento de outras coisas. Nada mais se demove dali. Jesus é o centro de todas as coisas. A nossa vida precisa estar escondida em Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo em meio a tantas dificuldades... Só um minutinho. Mesmo em meio a tantas dificuldades, nós sabemos que somos privilegiados, Pai, porque eu creio que somos a geração que veremos a volta de Jesus. Obrigada, Senhor, porque somos privilegiados, Pai, por ter o conhecimento da Tua palavra revelado a nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos com os nossos pés fincados na rocha. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque temos discernimento e sabedoria para construirmos a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter, Senhor, usar materiais de qualidade, que possamos buscar na Tua palavra, Senhor, a mudança de um defeito, que possamos buscar na Tua palavra, Senhor, a mudança de alguma coisa que não te agrada em nós, que possamos, ó Deus, ter os nossos pensamentos, as nossas emoções alinhadas ao Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque a hora, Senhor, que vier o fogo, Senhor, a hora que vier as dificuldades, a hora que vier a chuva, a hora que vier os ventos e bater contra a nossa casa, Senhor, nós permaneceremos firmes e inabaláveis, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam firmados em Ti, Senhor, que a nossa esperança total e completa esteja em Ti, Senhor, que não esteja, Deus, nas soluções, Senhor, imediatas dos homens, que não esteja nas soluções temporárias, mas esteja em Ti, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que a nossa vida está escondida em Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que fomos escolhidos, fomos edificados casa espiritual, para a morada, ó Deus, do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, nos perdoa, Senhor, todas as vezes que não atentamos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem falado, Senhor, perdoa os nossos erros, as nossas atitudes erradas, que o Senhor venha transformar, ó Deus, o nosso caráter, nos dá o alinhamento espiritual da mente de Cristo. Nós declaramos que recebemos a mente de Cristo, Senhor, ó Deus, clamamos agora, Pai, nos reveste com a Tua armadura, Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calça os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, coloque em nossas mãos a espada do Espírito, o escudo da fé, Senhor, e a Tua palavra fala, Pai, para que nós possamos passar por toda a adversidade e depois de ter enfrentado tudo, permanecermos firmes, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos e declaramos que nos rendemos ao Teu senhorio, Senhor. Faz em nós, ó Pai, aquilo que Te apraz, Senhor. Constrói em nós, ó Pai, o Teu caráter, Senhor, em nome de Jesus. Amém.